Olá pessoal, na aulinha de hoje nós vamos aprender aí sobre operações entre conjuntos. A gente vai dar continuidade, à nossa aula passada, onde nós introduzimos os conceitos aí sobre conjuntos. Primeira coisa que nós vamos ver aqui está relacionada às propriedades de inclusão. Nós vimos na aula passada quando é que um conjunto ele está contido em outro conjunto. Um conjunto está contido no outro conjunto, por exemplo, um conjunto A está contido num conjunto B, quando todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então, nós vamos ver algumas propriedades aí dessa inclusão. Tá? Então, a primeira é a propriedade reflexiva, que fala o seguinte, que o conjunto A está contido no conjunto A. Né? Isso é bem óbvio, né? Ou seja, todos os elementos de A, ele pertence ao conjunto A. Então, A está contido em A. Transitiva. Transitiva fala o seguinte, se A está contido em B, né, então, por exemplo, olha aqui, eu tenho um conjunto A aqui em verde, ele está contido em B. Né? Por que ele está contido em B? Porque eu observo que todos os elementos de A pertencem aqui ao conjunto B. Então, fala que se A está contido em B e o conjunto B está contido em C, que é esse caso aqui, ó, observe que o conjunto B aqui, ó, ele está contido nesse conjunto C. Então, o A também vai estar contido no conjunto C. Né? Então, isso daí, né, é válido. Né? Ou seja, se A está contido em B e B está contido em C, então, logicamente, A vai estar contido no conjunto C aqui, que é um conjunto maior. Ok? Propriedade antissimétrica, que fala o seguinte, se A está contido em B e B está contido em A, então necessariamente A é igual a B, né? Então, é como se eu tivesse um conjunto A. Né? Para ele estar contido no conjunto B e B está contido também em A, isso só pode acontecer se A, conjunto A, for igual ao conjunto B. Ok? Então, tem essas três propriedades aí. Vamos, então, ver aqui, né, uma relação de inclusão aqui nos subconjuntos. Tá? Vamos pegar aqui como exemplo esses conjuntos aqui. Ó. Dados conjuntos F, observe que F é o conjunto que é vazio. Né? Isso significa que ele não tem nenhum elemento. G é um conjunto unitário. Observe aqui, ó, que ele tem apenas o elemento A. H é um conjunto que tem dois elementos, A e B, e J é um conjunto que tem três elementos, A, B e C. Ele pede para a gente escrever todos os subconjuntos desses conjuntos que foi dado aqui. Então, vamos lá. Primeiro de F. O único subconjunto de F é o próprio conjunto vazio. Certo? Então, tá aqui, o único subconjunto. Por quê? Porque vazio está contido no vazio. Ok? Vamos lá. Quais são os subconjuntos de G? O vazio, né? Porque a gente sabe que o vazio ele é um conjunto que está contido em qualquer conjunto, né? Porque não existe um elemento do conjunto vazio que não pertence ao outro. Ok? Então, vamos lá. Então, o vazio é um subconjunto de G e o próprio conjunto com o elemento A, né? Ele também é um subconjunto de A. Para ser um subconjunto, o que tem que ser válido? Ele tem que estar contido no conjunto. Né? Então, ó, vazio está contido em G e também o conjunto com o elemento A está contido em G. Ok? Então, beleza. Agora, vamos lá ao conjunto H. Então, quais são os subconjuntos de H? O próprio vazio. Se a gente pegar o conjunto com o elemento A, tá? Porque ele está contido aqui. O conjunto com o elemento B, né? Ele também está contido aqui. E o conjunto com os elementos A e B está contido também em H. Certo? Agora, quais são os subconjuntos de J? Ou seja, vazio, o próprio A, o B, o C, AB, AC, BC e ABC. Ou seja, pegamos todas as possibilidades. Certo? E observe que se você pegar cada um desses conjuntos aqui, vocês vão ver que ele o quê? Ele está contido, né? Eles estão contidos no conjunto J. Logo, eles são subconjuntos.
Agora, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, olha aqui ó, a relação que nós podemos fazer. Ó. Quantos elementos tem o conjunto F? Quantos elementos? 0. 0 elementos. Quanto que é 2 elevado a 0? É 1. Quantos elementos tem o conjunto G? 1. Se você pegar 2 elevado a 1, vai dar 2 subconjuntos. Quantos elementos tem o conjunto H? 2 elementos. Se você pegar 2 elevado a 2, dá 4 subconjuntos. Conta aqui, ó, quantos são os subconjuntos de H. E se você olhar J, tem quantos elementos? 3. Então, se eu pegar 2 elevado a 3, dão quantos subconjuntos? 8, ó. Se você pegar aqui e contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. O que é a conclusão que nós podemos tirar aqui? Se um conjunto X qualquer, né, ele tem N elementos, quantos são então os seus subconjuntos? 2 elevado a N, certo? Ou seja, esse N aqui, ó, representa o quê? O número de elementos de um conjunto, certo? Então, se eu falo para você que um conjunto meu tem 4 elementos, quantos subconjuntos ele vai ter? Então, aí você vai ter que fazer o quê? 2 elevado a 4, que vai ser igual a 16 subconjuntos. Ok? Então, beleza. Então, tá aí uma relação. Nós vamos, então, ver, né, começar a ver, então, na aulinha aqui de hoje, as operações entre conjuntos. E nós vamos ver aí as operações de interseção, operação de união e a operação de diferença na nossa aulinha aqui hoje. Ok? Então, vamos lá. A primeira é a operação de interseção. Então, fala o seguinte, o conjunto A interseção conjunto B, representado por A, aqui ó, esse símbolo aqui é a interseção, então a interseção B é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente, ou seja, quando eu faço a interseção B, eu estou interessado nos elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B ao mesmo tempo, certo? Uma forma da gente escrever isso daí, ó, é dessa forma, ó. A interseção B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X também pertence a B. Então, são todos os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Se a gente for representar isso através de diagrama de Venn, né, a gente representa a interseção dessa forma aqui. Ó. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, e o conjunto interseção são os elementos que estão aqui, ó. Ou seja, que pertencem o quê? Aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ok? Então, uma forma de eu representar a interseção no diagrama de Venn é exatamente, né, os elementos aqui que pertencem aos dois conjuntos. Ok? Vamos a alguns casos aqui particulares relacionados à interseção. Se eu tenho que o meu conjunto A, se um conjunto A está contido no conjunto B, quando você fazer a interseção desses dois, vocês concordam que vai dar o próprio conjunto A? Não é isso? Observe, se eu tenho um conjunto A que está contido no conjunto B, quando você fizer a interseção desses dois conjuntos, vai dar o próprio conjunto A. Porque quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? É o próprio A. Isso vai acontecer quando o quê? Quando um conjunto estiver contido no outro. Ok? Outra. Se dois conjuntos não têm elementos comuns, suponha que eu tenho um conjunto A aqui e eu tenho aqui um conjunto B. Observe que eles não têm elementos em comuns. A gente até chama esses dois conjuntos de disjuntos. Tá? Quando você fizer a interseção B, o resultado disso daqui vai dar o quê?
vazio, né? Vai dar o conjunto vazio. Ou seja, toda vez que você fizer a interseção entre dois conjuntos e o resultado, né, der um conjunto vazio, né, a gente diz que esses conjuntos eles são o quê? Eles são disjuntos. Ok? Pessoal, entenda o seguinte, toda operação feita de conjunto para conjunto resulta para você num conjunto, ok? Por exemplo, A interseção B vai resultar num conjunto que tem os elementos de A e B ao mesmo tempo, ok? Vamos a um exemplo aqui, ó. Então, observe aqui que eu tenho o conjunto A, né? Ele me deu aqui o conjunto A, aqui com 5 elementos, me deu o conjunto B com 6 elementos e me deu o conjunto C aqui com 4 elementos. E aí ele pede A interseção B. Então, se eu pegar aqui ó, o conjunto A interseção com o conjunto B, quais são os elementos que pertencem a menos 2 só pertence a A, então não entra na interseção. Menos 1, não. Ó, 0, observe que 0 tem no conjunto A e tem no conjunto B. O 1 só tem no conjunto A e o 2, observe que o 2 aparece no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Ou seja, quando você fizer a interseção B, o resultado aqui vai ser o conjunto com os elementos o quê? 0 e 2. Ok? Então tá aqui, ó. Se eu for representar isso no diagrama de Venn, então eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, então o que vai entrar aqui nessa interseção? Os elementos 0 e 2. Então, tá aqui os elementos 0 e 2. Certo? Aí, se você depois quiser colocar o restante, ó, então o que falta aqui para o conjunto A? O menos 2, menos 1 e 1. E o que falta aqui para o conjunto B? O 4, 6, 8 e 10. Mas a minha interseção está aqui, ó, nessa parte colorida aqui. Beleza? Vamos lá. B interseção C. Então, vamos fazer aqui B interseção, vou apagar aqui, B interseção C. Então, quais são os elementos que estão em B e em C ao mesmo tempo? Observe, pessoal, que o B aqui é o conjunto dos números pares e C é o conjunto dos números ímpares. Quando você faz a interseção desses dois conjuntos, observe que eles não têm elemento em comum. Então, o resultado aqui vai ser o conjunto o quê? Vazio. Certo? E como que eu faço a representação? Então, eu vou representar o conjunto B com seus elementos e o conjunto C com seus elementos. Observe que esses dois conjuntos, eles são o quê? Eles são disjuntos, né? Quando fala que dois conjuntos são disjuntos, é que eles não têm elementos em comum. Ok? Ou seja, quando você faz a interseção entre eles, o resultado dá o conjunto vazio. Beleza. Notação aqui, né? Muito importante essa notação, pessoal. Ó. De modo geral, indica-se por N de A, né? A aqui a gente utiliza a letra maiúscula para representar um conjunto. Então, N de A é o número de elementos de um conjunto A. Então, toda vez que eu fizer utilizar essa notação, por exemplo, se eu utilizar a notação NB, o que representa isso? O número de elementos do conjunto B. Ele vai me dar um número aqui qualquer, certo? NA, ele vai me dar o número de elementos do conjunto A, ok? Por exemplo, aqui, ó, dados conjuntos B, C e o conjunto D. Nós temos o quê? Quanto que vai ser NB? NB vai ser 2 elementos. Ó, o número de elementos de B é 2. Observe que aqui, né, ele vai me dar a quantidade, não tem nada a ver com a questão de notação do conjunto, tá bom? Observe que 2 é diferente de você escrever 2 aqui, tá? Um eu tenho o conjunto, o outro eu tenho o número 2, tá bom? O número de elementos do conjunto C, então NC vai ser quanto? 1, não é isso? O número de elementos, né? O número de elementos do conjunto D, 3. Então, ND é 3. E se eu fizer agora ó, o número de elementos de B interseção C? Quando você pegar aqui ó, B interseção C, observe que eu vou ter o conjunto B aqui, com os elementos 1 e 2. E vou ter o conjunto C
com o elemento que? 3. Observe que eles não têm interseção. Então, o número de elementos de B interseção C é o quê? 0. Por quê? Porque quando você faz B interseção C, ele vai resultar no quê? Num conjunto quê? Vazio. Quantos elementos tem um conjunto vazio? 0. Ok? Eles são disjuntos. E o número de elementos de B interseção D? Então, se eu faço B interseção D, o resultado vai dar o conjunto quê? Quando eu faço aqui, ó, B interseção com conjuntos D, então eles têm em comum que apenas o elemento que 2. Então é 2, vai ser 1 aqui, 3 e 4. Certo? Então tá aí. Quantos são os elementos de B interseção D? Ele vai apenas quando eu faço B interseção D, ele vai me retornar o quê? O conjunto com o elemento 2. Então, ele quer o número de elementos, não é isso? O número de elementos de B interseção D é 1. Ok? Então, isso daí é notação. Então, vamos lá. Uma forma, pessoal, quando a gente vai, tá? Nós vamos ver aqui nos exercícios aqui pra frente, tá? Uma forma de você resolver probleminhas relacionados a conjuntos é você fazer o diagrama, tá? Que depois que você faz a representação do diagrama, fica mais fácil de você fazer a interpretação. Vou mostrar isso daqui para vocês nesse exemplo. Então vamos lá. Sendo A o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja, então as pessoas que gostam de laranja, né, estão no conjunto A. B, o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva. Podemos considerar que A e B são subconjuntos de um mesmo conjunto U, que é, vocês lembram na aula passada, que é o conjunto que a gente fala o quê? Conjunto universo, né? Ou seja, todos os elementos de A e B pertencem a U. Por exemplo, eu estou analisando aqui que meu conjunto universo são as pessoas que moram em Minas Gerais. Talvez poderiam ser as pessoas que moram no Brasil, talvez eu estou analisando as pessoas que moram em São Paulo, né? Mas eu estou chamando que, por exemplo, esse conjunto universo meu, eu vou analisar as pessoas que gostam de suco de laranja, as pessoas que gostam de suco de uva, né? E são pessoas o quê? Que moram em Minas. Então a forma de eu representar é, então A, gostam de suco de laranja, B, gostam de suco de uva. Então eu tenho meu universo aqui. O que é meu universo? Fora aqui, ó, são as pessoas que moram em Minas e não gostam nem de suco de laranja nem de uva. Então observe que após eu fazer essa representação aqui, eu posso fazer a descrição, ó. O que vai ser o que está nessa parte aqui em laranja aqui, ó? O conjunto dos mineiros que só tomam o quê? Suco de laranja. Então são essa parte aqui, ó. Apenas essa parte aqui, ó. Gosta apenas de quê? Apenas de suco de laranja. Certo? Se eu pegar aqui essa parte em verde, são aquelas pessoas o quê? Que gostam de suco de laranja e uva. Aqui são as pessoas que gostam de suco de laranja e uva. Nessa parte aqui, ó, vão ser as pessoas que gostam apenas de suco, o quê? Nessa parte aqui, pessoas que gostam apenas de suco de uva, né? Conjunto dos mineiros que só tomam suco de uva. E aqui fora vai ser o quê? Nessa parte aqui, ó, toda pintada aqui, ó, vão ser as pessoas que não gostam, os mineiros que não gostam de suco de laranja e nem de uva, né? Então observe que o diagrama, né, aí de vem, ele me ajuda a interpretar a questão, né? Ou seja, mostrar os subconjuntos aí, ok? Então isso daí é muito importante você saber fazer essa representação, tá bom? Então vamos lá. Então até agora nós estudamos aí a operação de interseção. Agora vamos lá para a operação de união, tá? Então, ó, o conjunto A união conjunto B representado por A união B. Agora observe que
esse sinalzinho virado como 1 aí é de união, o inverso é interseção, então a união B é formado pela reunião de todos os elementos dos dois conjuntos. Então, o que seria uma forma de eu representar a união B? A união B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X ele pertence a ou o X pertence a B. Então, ele pode pertencer a ele pode pertencer a B ou ele pode pertencer aos dois. Certo? No diagrama de Venn ficaria isso daqui. Ó. O que seria a união B? Seria todos esses elementos aqui. Ó. Todos esses elementos. Certo? Seria todos esses elementos aqui. Ó. Os elementos que pertencem a A e também pertencem o quê? A B. Ok? Alguns casos particulares aqui. Se um conjunto está contido em outro, por exemplo, quando eu faço A está contido em B, como está mostrando aqui, observe que A, todos os elementos de A pertencem ao conjunto B, certo? O que vai dar a união B? Vai dar o próprio conjunto que? B, né? Próprio conjunto B. Quando eu faço aqui A união B, vai, Daniel, por quê? Porque na hora que você pegar os elementos de A mais os elementos de B, aqui, vai dar o próprio conjunto B, certo? Era como se você tivesse o conjunto A. Suponha que o conjunto A tem o número -1. E o conjunto B tem os números -1, 3 e 5. Observe que o conjunto A, com o elemento -1, ele está contido no conjunto B, que tem o elemento -1, 3 e 5. O que vai dar a união B aqui? Vai dar o próprio quê? Quando você fizer aqui A união B, vai ser igual ao quê? Ó, vai pegar todos os elementos, -1, 3 e 5. Ou seja, observe que A união B é o próprio quê? Conjunto B. Olha aqui o conjunto B. Certo? E vamos lá. E se A e B eles forem disjuntos? O que vai dar a união B? Vai ser os elementos de A mais os elementos o quê? De B. Então, A união B aí você vai ter que pegar os elementos de A mais os elementos de B. Certo? Suponha que eu tivesse aqui, ó, se aqui fosse mais 1. Se eu fizesse agora A união B, observe que A e B não têm elementos em comum. Eles são disjuntos. Quando você fizer agora aqui, ó, A união B, aí agora já vai dar o quê? Ó? Já vai dar 1, -1, 3 e 5. Aqui é vírgula. Beleza? Então vamos lá. Algumas observações, né, que são bem triviais. A está contida em A união B. Não, isso é verdadeiro, né? Porque se você fizer A união B, de todo jeito ele vai entrar o conjunto A mais alguma coisa. O A já está contido no próprio A, nós vimos. Certo? Da mesma forma, B está contido em A união B. Por quê? Porque B, o próprio B está contido em B, né? Só que se você adiciona mais alguma coisa, ele continua estando contido. Ok? Outra observação. Se a união B for vazio, então necessariamente o A tem que ser vazio e o B tem que ser vazio. Isso é óbvio. Porque se o A ou o B tivesse algum elemento, a união não daria vazio. Beleza? Então tá bom. Agora vamos pegar aqui uma terceira observação que é muito importante. Suponha que eu tenha aqui X, que é o número de elementos aqui somente dessa parte aqui, ó. Somente dessa parte aqui, ó. O número de elementos, ou seja, só de A. Y, de A e B. Então aqui, ó, X representa o número aqui, ó, de elementos só dessa parte aqui. O Y representa o número de elementos de quê? A interseção B, certo? Então tá aqui. E o Z representa os elementos só de B. Então, ó, o X ele vai representar o quê? O número de elementos de A menos
o número, deixa eu apagar aqui, menos o número de elementos de A interseção B. Certo? Ou seja, se você pegar tudo aqui é o número de elementos de A. Aí você tira essa parte aqui e sobra o próprio X aqui. E o que é o Z? O Z é o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, né? Certo? Por quê? Porque se você pegar o conjunto de B todinho aqui, ó, e tirar o número de elementos de A interseção B, que é essa parte aqui, vai sobrar o próprio Z aqui, ok? Então eu pergunto para vocês, o que vai ser, o que vai ser o número de elementos de A união B? Ué, é só eu somar X mais Y mais Z. Então tá aqui, ó. O número de elementos de A união B é se eu fizer X mais Y mais Z. Agora, o que representa o X? Ó, é o número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção B. O que é o Y? É o número de elementos de A interseção B. E o que é o Z? É o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Certo? Então vamos lá então. O que nós vamos fazer então? Então o número de elementos de A união B é só eu somar esse mais esse mais esse. Então tá aqui, ó. Então eu somei, ó, X tá aqui mais Y tá aqui mais Z tá aqui. Certo? Então vamos fazer essas continhas aí, ó. Aqui eu posso cortar, ó, menos N A interseção B com mais N A interseção B, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Então o que sobrou? O número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Isso daqui, pessoal, essa formulinha, então, é muito importante. Para você achar o número de elementos de A união B, é só você somar o número de elementos de A, que é do conjunto A todo, mais o número de elementos de B, que é o conjunto de B todo, menos o número de elementos de A interseção B. Ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer esse exemplo aí, ó. Então observe. Dados os conjuntos A, B, C e D, nós temos então o quê? A união B. O que vai ser a união B? Se eu fizer então a união do conjunto aqui, ó, A com o conjunto B, serão todos os elementos de A mais os elementos de B. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, x, y, z. Tá aqui, a união B. Certo? Vamos lá, a união C. Então se eu pegar os elementos de A mais os elementos de C, então vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que você não repete, né, pessoal, elementos em conjuntos, né? Já falei isso para vocês na primeira aula, a gente não repete. Então, o número de elementos de A mais o número de elementos de C, então vai ser o próprio quê? O próprio conjunto. Observe que deu o próprio conjunto C, ó. Pegou todos os elementos de A mais os elementos de C. Certo? Observe que não ficou nenhum número fora. Tá? Observe que, como o conjunto A está contido no conjunto C, então o resultado deu o próprio conjunto C. Ó. Ok? Vamos lá. B união D. Então, se eu faço a união de B com D, então observe que vai dar x, y, z mais o quê? 3, 4. Não precisa você repetir o x e o z, né? Então, daí, ó, x, y, z, 3 e 4. Ok? Agora vamos lá. A união C união D. Então, vamos primeiro fazer C união D. O que que dá C união com D? Vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 3 e o 4 já tem x, y. Então, tá aqui, ó. Aqui eu fiz C união D. Agora vamos fazer A união com esse conjunto aqui. Observe que 1, 2, 3, 4 já tem aqui, né? Então, vai dar ele mesmo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, xz. Belezinha? Então tá bom.
Vamos então agora resolver alguns tipos de uns probleminhas aí, ó. Olha o que fala no problema. O conjunto A, ele tem 18 elementos. O conjunto A interseção B tem 7 elementos. E o conjunto A união B tem 30 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Ou seja, você tem então, ó, o NA, o número de elementos de A. Você tem o N, A interseção B. Você tem o N, A união B. E ele está te pedindo o quê? Para você calcular o NB. Então a gente pode utilizar aquela formulinha, né? Ó, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. O que é o número de elementos de A união B? Ele deu aqui, ó. É quanto? 30. Então tá aqui, ó. Pus o 30 aqui, ó. O que é o número de elementos de A? Ele deu lá, é 18, né? Então tá aqui. O número de elementos de B, isso é o que ele quer, né? Então, aqui é o que ele quer, né? Põe interrogação aqui, ó. O que ele quer calcular. E o número de elementos de A interseção B, 7, né? Então, aí agora é só fazer essa continha, né? Então, a gente faz aí, ó. 30, 18 menos 7 dá 11. 11 passa para cá, menos 11, né? Então, vai ficar 30 menos 11, 19. Então, o número de elementos de B é igual ao quê? 19. Certo? Outra forma, pessoal, da gente fazer isso, né, e que é muito utilizada, é através do diagrama de Venn, tá? E eu vou ensinar para vocês como que você resolve esses probleminhas utilizando o diagrama de Venn. Então, regra básica, importantíssima. Começa, põe o conjunto A, põe um conjunto B aqui, tá? E aí você vai começar sempre pela interseção. Então, vamos lá, ó. Número de elementos de A interseção B. Quantos? 7. Então, eu vou pôr 7. Então, observe que eu comecei pela interseção. Agora, o número de elementos de A. Quanto? 18. Se eu já tenho 7 aqui, quanto que vai ficar faltando aqui para completar os 18? 11, né? Então, pus aí 11. Então, observe que, ó, deu 18, ó, número de elementos de A. Agora, observe que A união B tem que dar 30, ou seja, se eu pegar tudo que tem aqui e aqui, tem que dar 30. Então, ó, aqui deu 11, mais 7, 18. Então, quanto que falta para dar 30 aqui? 12, né? Então, 12. Aí ele pergunta, quanto que tem elementos tem o conjunto B? Então, tá aqui, ó, 7 mais 12. Então, tá aqui, ó, 7 mais 12 vai dar o quê? 19. Ok? Então, o número de elementos do conjunto B é 7 mais 12, 19. Essa forma também você tem, essa é uma forma até mais prática para você resolver os exercícios. Ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês. Então, vamos chamar esse conjunto meu de I, cursam inglês. 134 cursam espanhol. Vou chamar aqui conjunto de E, fala espanhol. E 150 não cursam inglês e nem espanhol. Determinar o número de alunos que... Aí a gente faz essas perguntinhas aqui. Pessoal, a melhor coisa que você tem para fazer, resolver esse probleminha, é você fazer o diagrama. Vamos colocar aqui, ó, as pessoas que estudam inglês, que cursam inglês, as pessoas que cursam espanhol, e quem não cursa nenhum, lembra do conjunto universo? Então tá aqui, o meu conjunto universo é a escola. Quem não cursa nem inglês nem espanhol tá aqui de fora, ok? O que eu falei para vocês? A gente começa pelo quê? Pela interseção. Então vamos lá, quantas pessoas aqui estudam inglês e espanhol ao mesmo tempo? Observem que o exercício não deu. Se o exercício não deu, eu vou lá então, eu continuo começando pela interseção. Eu vou colocar então aqui o valor de X. Eu não sei quantos que estudam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Beleza? E agora eu vou continuar preenchendo, ó. 420 cursam inglês. Então, se X aqui cursa inglês,
Quanto que falta aqui? Então, 420 menos x, certo? Por exemplo, se fosse 10 que cursasse inglês e espanhol, então ia ser 420 menos 10, certo? 134 cursam espanhol. Então, eu vou colocar aqui, se x já cursa espanhol, então o que falta aqui é 134 menos x. Beleza? Então, tá bom. 150 não cursa inglês nem espanhol. Então, aqui de fora vão ser quantos? 150. Vou colocar ele ali de fora. E agora, olha o que o exercício falou. Que quantos alunos eu tenho matriculados na escola? 650. O que significa isso? Que se eu somar tudo isso daqui, ó, isso tem que ser igual a 650. Então tá aqui, eu somei, ó. Somei 420 menos x, mais 134 menos x, mais 150. Então vamos lá, ó. A gente pode cortar aqui, ó, esse menos x com esse x. Então vai sobrar aqui menos x. 420 com 134, 554 mais 150, 704. Certo? Tá aqui. Igual a 650. Passo 704 para cá, vai dar menos 704. 650 menos 704 vai dar 54. Menos x igual a menos 54, né? Você multiplica por menos 1 dos dois lados. X vai ser igual a quanto? 54. Opa! Então, achei o x aqui, ó. Então, eu vou fazer 420 menos... Então, aqui, ó, no lugar do x, você vai pôr 54, ó. 54. Aí, ó. De forma que 420 menos 54 dá 366. X aqui vai valer 54, né? 134 menos 54, 80. Belezinha? Então, ok. Tendo agora esses valores, eu vou então agora o quê? Eu vou agora responder aqui essas perguntas. Quantos então cursam inglês ou espanhol? Né, ó, inglês união com espanhol. Então, união, ele vai pegar tudo isso daqui, né, pessoal? Então, eu vou somar, ó, 366 mais 54 mais 80. 366 mais 54 mais 80. Somando isso daí vai dar 500 alunos. Quantos que cursam inglês e espanhol? Ó, o E, interseção. Então, a interseção tá aqui, né? Inglês e espanhol, 54, né? 54. Cursam espanhol e não cursam inglês. Ó, quem cursa espanhol não é essa parte aqui, ó, em azul, ó, e não cursa inglês, então vai ser 54 mais 80. Opa, peraí, cursa espanhol e não cursa inglês. Opa, aqui tem quem cursa inglês, né, pessoal? Cursa espanhol é só essa parte aqui, né? Só essa parte aqui, ó. Certo? Que vai dar o quê? 80, né? Isso. Agora, cursam apenas inglês ou apenas espanhol. Mas apenas inglês é só essa parte daqui, ó. E apenas espanhol é só essa parte daqui, ó. Então, é 366 mais 80, que dá 446. Ok? Ou seja, pessoal, quando a gente faz os diagramas, fica o quê? Fica mais fácil, né, da gente entender. Ok? Então, vamos lá, pessoal. E aí, né, a última operação que nós vamos ver na aulinha de hoje é a operação de diferença, né? O que fala? A diferença entre o conjunto A e o conjunto B são elementos que diferem o conjunto A do conjunto B. Ou seja, são aqueles que pertencem ao conjunto A e não pertencem o quê? Ao conjunto B. Ou seja, quando a gente faz A diferença de B, ou seja, A menos B, quando você faz a diferença entre dois conjuntos, então A menos o B é o conjunto X tal que o X ele vai pertencer a A e ele não pertence a B. Na verdade, você vai o quê? Pegar apenas aqueles elementos que estão em A e não estão em B.
Porque se tiver os dois, não vale. Entendeu? Então, observem aqui, ó, o que é A menos B? É esses elementos aqui. Então, pessoal, A união B, só para a gente fazer uma observação aqui, é igual a B união A. Isso é verdade. Agora, quando você faz A menos B, nem sempre ele vai ser igual a B menos A. Pode ser? Pode. Mas nem sempre. Tá? Observe que A menos B é esse daqui. E B menos A é esse daqui. Certo? Nós vamos pegar uns exemplos aqui e aí vocês vão entender isso na hora que a gente partir para os exemplos aqui. Casos particulares, né? Se A está contido em B, quando você fizer A menos B, quais que são os elementos que estão em A e não estão em B? Não existe, né? Vai dar vazio. Certo? Porque A menos B não são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Então, não dá. Ok? Era como se eu tivesse aqui, ó. A tem o meu elemento 1 e B tem os elementos 1, 2 e 3. Observe que A está contido em B. Certo? Agora, se você faz A menos B, fala para mim quais são os elementos que estão em A e não estão em B. Não existe. Aqui vai dar o quê? Vazio. Agora, e se você fizer B menos A? Quais são os elementos que estão em B e não estão em A? O 2 e o 3. Certo? Vamos a outro caso particular. Se A e B não tiver elemento em comum, né? Quando você fizer agora A menos B, vai dar o próprio A, né? O próprio A. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? O próprio A. Todos eles. Ok? Suponha que você tivesse aqui, ó. O A aqui fosse menos 1, ó. Se você fizesse agora aqui, ó. A menos B. Agora, com esse exemplo aqui, o que vai dar A menos B? Vai dar o quê? Menos 1. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Menos 1. Beleza? E por fim, e se você tiver o B estiver contido em A? E aí você vai fazer o A menos o B. Quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Vai dar o quê? Então, vai dar essa parte aqui, ó. Ou seja, é o complementar de B. Se B estiver contido em A, e você fizer A menos B, vai dar exatamente os elementos de A que faltam em B para tornar-se igual ao conjunto A. Ok? Que é o que nós vamos ver aqui, ó, nessa observação. Vai ficar mais claro para vocês. Isso daqui também é importante, tá, pessoal? No caso em que B está contido em A, que foi aqui nesse caso 3, aqui do slide anterior, o conjunto A menos B, ele é chamado de complementar de B em relação a A. Significa o quê? O que falta em B para ele ficar igual a A. E a gente utiliza essa notação aqui, ó. Complementar, ó a leitura, ó, complementar de B em relação a A é igual a A menos B. Isso quando o quê? Quando B está contido em A. Certo? Você só pode fazer o complementar de um em relação a outro quando esse de cima aqui ele estiver contido no de baixo. Ele for um subconjunto de A aqui. Ok? Então, toda vez que eu utilizar essa notação, por exemplo, se utilizar aqui DE, o que significa isso? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer a operação de diferença, certo? D menos A. E necessariamente o que? O meu conjunto... D menos E, né? Desculpa. D menos E. E necessariamente o meu conjunto E, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar contido no meu conjunto o quê? D. Certo? Então, é isso daí. Então, é como se eu tivesse aqui ó, o conjunto B contido no meu conjunto A.
E o complementar é isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó, aqui de dentro aqui só. É o que falta em B para ele ficar igual a A. Vamos lá. Sendo A um subconjunto de um conjunto universo, né? Então, um conjunto, se ele é um subconjunto do universo, ele está contido em U. Então, o complementar de A em relação a U, olha o que eu falei para vocês a definição, ó, é igual a U menos A e pode ser representado também por A barra, tá? Ou seja, se eu falo... Deixa eu apagar isso daqui. Se eu falo A barra, né? A barra é o quê? A barra é o complementar de A em relação ao conjunto universo. Se você for representar no diagrama de Venn, isso daqui, ó, eu tenho o conjunto A, que está contido no conjunto U. O que é o complementar de A? É o que falta em A para ele ficar igual ao conjunto U. Certo? Ou seja, se você fazer U menos A, dá isso daqui, ó. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto U e não estão em A? Essa parte colorida aqui, ó, em roxo aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente encerrar a nossa aulinha, eu vou fazer aqui com vocês, né? Às vezes pode até ficar um pouquinho aí cansativo, mas essa parte que é muito importante, que agora eu vou fazer com vocês 4 exemplos aí, tá? Pra gente praticar os conceitos vistos na aulinha de hoje, tá bom? Então vamos lá. Considere os conjuntos A e B. Determine A união B. Então, o que é a união B? São os elementos de A mais os elementos de B. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou representar no diagrama de Venn aqui, tá? Então, eu começo pela interseção. Vamos lá, qual que é a interseção aqui? Eu tenho 3, o 5 e o 7 que aparecem nos dois conjuntos, ó. Então, eu venho cá e coloco na interseção. O que falta aqui agora para eu completar o conjunto A? O 1 e o 9. Tá aqui, 1 e 9. E o que falta agora para completar o conjunto B? O 2. Então, tá aqui. Então, fiz a representação. Feita a representação no diagrama de Venn, é fácil agora. O que é a união B? A união B são todos os elementos, né? Então, você pegar 1, 2, 3, 5, 7, 9. Tá aqui. O que vai ser a interseção B? A interseção tá aqui, né, pessoal? 3, 5, 7. Tá aqui. O que é A menos B? A menos B são os elementos que estão em A e não estão em B. Então, era como você pegar só essa parte aqui, ó. O que está em A e não está em B? 1 e 9. Então, tá aqui. E o que é B menos A? São os elementos que estão em B e não estão em A. Então, é apenas essa partezinha aqui, né? Essa partezinha aqui, ó, que é o 2. Belezinha? Então, tá aí o primeiro exemplo. Agora, vamos lá. Dados os conjuntos A, te deu o conjunto A, o conjunto B, e te deu aqui o conjunto universo, que vai de 0 a 9. Ok? E aí ele pede para você determinar os conjuntos aqui, ó, os elementos do conjunto indicado. Qual que é o complementar de A interseção B em relação ao conjunto universo? Pessoal, primeira coisa, para você não confundir na notação, passa ela para a diferença, ó. Isso daqui não é a mesma coisa que eu escrever o conjunto universo menos A interseção B? Beleza. Agora eu vou fazer, ó, o que é A interseção B? Os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então eu vou fazer, ó, U menos A interseção B dá 3 e 4. Ó. Agora vamos fazer a diferença do conjunto universo. Quais são os elementos que estão em 1 e não estão nesse conjunto aqui? Então, são todos os elementos menos o 3 e o 4. Então, é 0, 1, 2. Ó, observe que o 3 e o 4 não aparecem. Ok? Vamos lá. Complementar de A em relação ao conjunto universo, união com o B barra. O que é o B barra? Lembra? É o complementar de B em relação ao conjunto que? Universo. Então, vamos primeiro. O que é o complementar de A em relação ao universo? É U menos A. Então, tá aqui, ó. O que é o complementar de B em relação ao universo? É U menos B. Tá aqui. Então, vamos lá, ó. U menos A. Então, quais são os elementos que estão em U e não estão em A? Quais são os elementos que estão em U aqui e não estão em A?
Então, vamos tirar o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, tiramos, ó. Observe que aqui nós tiramos o 1, 2, o 3 e o 4 do conjunto universo. E agora, U menos o B. Você vai pegar todos os elementos de U e tirar os de B. Você vai tirar agora 3, 4, 5, 6 e 7 de U, ó. Vai sobrar o 0, 1, 2, 8 e 9. Tá aqui, ó. Agora, união. Esse conjunto união com esse é você pegar todos os elementos dos dois, né? Então, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá aí. Beleza? Então, vamos lá. Terceiro. Aí, pessoal, nós vamos agora responder aquele probleminha do início da nossa aula passada, tá? Que falava o seguinte, ó, num grupo de 70 pessoas, verificou-se que 35 apresentam o antígeno A, 30 o antígeno B e 20 apresentam os dois antígenos. Quantas pessoas tinham sangue do tipo A? Quantas pessoas tinham sangue do tipo O? Pessoal, vamos fazer agora o diagrama de Venn, que aí fica mais fácil. Então, eu vou primeiro representar aqui as pessoas do sangue do tipo A e B. Então, tá aqui, ó, tipo A, do tipo B, né? E aqui fora é o quê? Pessoas que, se não é A nem B, então é do tipo O, não é isso? A gente começa por onde? Interseção. Então, quantas pessoas têm os dois antígenos? Tá aqui, ó. 20 apresenta os dois antígenos. Então, eu vou pôr aqui, ó. 20 é AB. 35 o antígeno A. Ué, se 20 tem um antígeno já A, quanto que falta aqui para dar 35? 15, né? Então tá aqui. E 30 o antígeno B. Ué, se 20 já tem o antígeno B, então falta aqui quanto? 10. Então tá aí. E ele falou que eu tenho um total de quantas pessoas? 70. Vamos somar aqui? Então, 15 mais 20, 35. Mais 10, 45. Então, quantas são do tipo O para dar 70? 25, né? Tá aqui. Feito o diagrama, pessoal. Feito o diagrama, agora nós podemos responder. Quantas pessoas tinham sangue do tipo A? Tipo A. Tá? Não é AB, ó. Do tipo A é o quê? 15, ó. Aqui são as que tem só do tipo A, ó. Porque aqui é tipo AB. Então tá aí, ó. 15 tinham sangue do tipo A. Quantas pessoas tinham sangue do tipo O? Aqui embaixo é o quê? 25. Ou seja, você fazendo o diagrama, você pode responder qualquer tipo de pergunta, ok? Lembrando sempre que você tem que começar pela interseção, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos então para o nosso terceiro exemplo aí. Num parque havia apenas 8 crianças loiras. Havia exatamente 16 meninos e dentre as meninas 12 não eram loiras. No total haviam 33 crianças. Quantas meninas loiras havia no parque? Pessoal, aqui agora nós temos, eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui para vocês entenderem o seguinte. Geralmente nós trabalhamos com duas características, né? Sangue A ou B, né? Gosta de suco de laranja ou uva, fala inglês ou espanhol. Agora observe que aqui eu tenho criança loira e não loira. E eu tenho aqui agora mais outra característica, menino e menina. Então, o que a gente tem que fazer? Quando se depara assim com mais características, a gente utiliza uma tabelinha. Observe, pessoal, que se eu fizer uma tabelinha, olha o que acontece. Ó. Aqui eu tenho meninos loiros e não loiros. E aqui eu tenho meninas, né? Crianças loiras e não loiras. E agora eu vou acrescentar aqui, ó, essa coluna do total e vou acrescentar também aqui, ó, essa linha do total. De forma o quê? Que aqui eu tenho o total de crianças loiras, total de crianças não loiras, aqui eu tenho o total de meninos, aqui eu tenho o total de meninas e aqui eu tenho o total, né, geral, certo? Então vamos começar aí. Então vamos lá. Num parque havia apenas 8 crianças loiras. Então nós vamos pegar aqui loiras, o total é quanto? 8. Então eu pus o 8 aqui. Havia exatamente 16 meninos. Então, o total de meninos aqui é quanto? 16.
Dentre as meninas, 12 não eram loiras. Ó, então, dentre as meninas aqui, ó, 12 não eram loiras. Vou pôr aqui. No total, havia 33 crianças. Opa, então o meu total aqui dá quanto? 33. Quantas meninas loiras havia no parque? Então, agora eu vou completar essa tabelinha. Ó, se eu tinha aqui, ó, 16 meninos, então, e 33 crianças, então meninas sobram quanto? 17. Agora observe, se eu tenho 17 meninos, 12 são não loiras, então loiras são quanto? 5. Opa, já achei a resposta. Mas vamos completar o... Já tem aqui a resposta, mas vamos completar o quadradinho aqui. Então vamos lá. Se eu tenho 8 que são loiras, se eu tenho 5 que são loiras, então meninos são quantos? 3. Para dar 16, 13. E para dar aqui 13 mais 12, 25. Então, observe aí, tendo essa tabelinha preenchida, você pode responder qualquer pergunta aí relacionada a crianças, meninos loiros e não loiros, e meninas também loiras e não loiras. Ok, pessoal? E pra gente, então, finalizar, nós temos um exemplo aí que fala o seguinte, ó. Uma pesquisa realizada com os alunos do ensino médio do IFTM indicou que 221 alunos gostam da área de saúde, 244 exatas, 176 humanas. Então eu tenho 3 áreas aqui, saúde, exatas e humanas. 36 gostam da área de humanas e exatas. 33 humanas e saúde. 14 saúde e exatas e 6 gostam das 3 áreas. O número de alunos que gostam apenas de uma dessas 3 áreas é... Pessoal, aqui agora nós vamos trabalhar com quantos conjuntos? 3. Gostam da área da saúde, da área das exatas e da área da humanas. O que eu falei com vocês? A gente começa sempre pela interseção. Ó, 6 gostam das 3. Então eu vou pôr os 6 aqui. Ó. E aí eu vou começar, ó. 36 gostam da área de humanas e exatas. Ó, onde que está humanas e exatas aqui? Tá aqui, ó. Se é 36, isso aqui é 6, aqui é quanto? 30. Então tá aqui, ó. 33 da área de humanas e saúde. Onde que está humanas e saúde? Aqui, ó. Se são 33, isso aqui é 6, 27. E 14 saúde exatas. Ó, saúde exatas está aqui, ó. Se é 14, isso aqui é 6, aqui vai ser quanto? 8. Agora eu vou lá, ó, 221 da área de saúde. Então eu vou somar tudo aqui da área de saúde, o restante aqui, para dar 244, 180. Humanas, 176. Então soma 36 mais 27. O que falta para dar 176? Opa, fiz aqui primeiro da exatas, né? Então primeiro foi saúde, depois exatas, então tá aqui, exatas, e agora 176 de humanas. Se eu tenho 36 e 27, para dar 176, 113. Aí ele pergunta, o número de alunos que gostam apenas de uma das 3, ó, apenas de exatas são 200, apenas de saúde 180 e apenas de humanas 113. Então, somando isso daí, são o quê? 493 alunos. Belezinha? Pessoal, então, a gente encerra a nossa aulinha por aí. Deixo aqui para vocês alguns exercícios para vocês agora praticarem. E encerramos aqui. Um abraço. Tchau, tchau.